Agora chegando aqui uma aula massa de geografia para você nessa segunda-feira, bem lenta, né? Iniciando a semana, todo mundo preguiçoso, mas aqui com vocês ele, né? O rapaz do rostinho lindo, 7º ano, aí vocês tiveram aula show de inglês, agora chegando aqui, ó, professor Gilson Soares, geografia, ó. Vocês aí tá ligado nesse esquema, né? Mas aí, junto comigo aqui nessa aula de geografia, sempre aqui o nosso parceiro, Corta lá, Billy Paul. Diretamente do altiplano gravataense para a zona da mata, do mangue, do litoral. Estamos aqui, Armando Pérez, para mais uma aula de sustentabilidade. Tudo que eu falei pareceu aleatório, mas tem a ver com a nossa aula de hoje, sobre Mata Atlântica e colonização. Aguarda aí. É nóis. Gostasse, não foi, Dalila? Gostasse do esquema, não foi, Dalila? Ó. E aí, vamos iniciar nossa aula de hoje com o recadinho top para vocês, né? Baixa aí o Educa Recife, pegue seu celular, que Billy Paul vai fazer aquela mágica linda, maravilhosa. Ó. Eita, QR Code lindo, maravilhoso aqui na sua tela para você posicionar a câmera do seu celular. Você baixa o Educa Recife e você nos assiste pela TV Nova Nordeste 22.4 e também temos nosso canal do YouTube, Educa Recife, tudo junto. Pesquisa lá, olha aí o 22.4, o aplicativo no meio e também o nosso canal do YouTube. Olha as imagens na sua tela para você ficar refletindo, né? No nosso território nacional, nós temos aí dimensões continentais, né? Então o nosso Brasil é bem diversificado na questão do relevo, também na questão da fauna. Não seria diferente, né? Então nós vemos aí duas imagens. Será que temos aqui o quê? Um bioma? Um ecossistema? Nós vamos falar aqui dos domínios naturais do nosso queridíssimo território nacional. Então, estão vendo aí duas imagens lindas, maravilosas, e vocês vão entender aqui por que nós temos essa diversidade. Olha só, lê junto comigo na tela, ó. O ambiente no qual os componentes abióticos não vivos e bióticos vivos interagem. Então, nós vamos ter os não vivos com os vivos interagindo. Que ambiente será esse? Será que a gente está falando aqui de um bioma? Nós estamos falando aqui dos ecossistemas. Então, se você gosta de anotar as coisas nas nossas aulas, quase que não saem. Então, pode anotar aí, ó, ecossistemas, aí você bota aí, ó, o ambiente no qual os componentes abióticos, que são os não vivos, vão interagindo com os bióticos vivos. Mas, professor, se isso aí é um ecossistema, nós temos essas interações entre os animais e aquele espaço, então o que seria o bioma? Olha aqui para a gente fazer aquela leitura linda, maravilhosa na sua tela, devagar para todo mundo entender. Olha o bioma. O bioma vai ser o quê? Ó? Determinado por características climáticas. E aí nós temos o quê? Ó? Organismos e vegetação. Sendo que medidos em larga escala. Aí vem o segredo, ó. É a maior unidade biológica geográfica. É quando a gente vai ter ali um domínio de uma determinada vegetação. Tá vendo só como agora vocês já sabem diferenciar o que é um bioma e o que é um ecossistema? Aí vê só essa lista que vai entrar na sua tela aqui agora, ó. Olha só. Mata de araucárias, campos de altitude, restinga, manguezais. Nós temos aqui exemplos de ecossistemas. Aí você já sabe, né? Quando a gente tem os seres não vivos com os ambientes, os seres vivos com ambientes não vivos e interagindo, não vamos confundir, né? Já quando a gente passa de tela, a gente agora já vamos ter o quê? Uma grande escala, um domínio lá de um determinado vegetal. Aí nós temos aqui exemplos de biomas, ó. Aí nós temos aqui os nossos biomas, hein? A Amazônia, a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, Pampa, eita, Gaúcho, uhul! E também o Pantanal. Nós temos aqui a lista dos nossos biomas e também
de alguns exemplos de ecossistemas. Beleza, pessoal do 7º ano, e aí vamos falar um pouquinho agora de cada um, hein? Começando lá pela nossa floresta amazônica, hein? Que vai ocupar o quê, ó? 49% do território brasileiro, sendo aí o quê? 1/3 da reserva florestal tropical do mundo, viu? Nós temos lá o quê? 20% dos recursos hídricos disponíveis no mundo e grandes reservas minerais. Aí você vê que a floresta amazônica, né, aquela coisa linda, maravilhosa, aí você diz, então o solo, professor, é rico em nutrientes, né? Aí você se engana. O solo de lá do nosso queridíssimo bioma amazônico não é rico em nutrientes, é um solo pobre. Claro, naquelas áreas de várzea, próxima aos rios, né? Quando o rio vem trazendo toda aquela carga de nutrientes, ali sim nós temos um solo com bastante nutrientes. Mas no geral é um solo pobre de nutrientes, uma camadazinha bem estreita. E aí nós temos o que? Ó as folhas, ó. Quando a gente tem folhas largas, nós chamamos elas de quê? Ó? Latifoliadas. Com bastante o quê? Transpiração. Por isso que nós temos ali o quê? Um ambiente bastante úmido. A fauna também ela é bastante diversificada. Professor Gilson, diga aí. me permita um destaque. Fale. Aquele velho destaque. O professor falou aí agora do solo da Amazônia. Aí você se pergunta, mas, professores, como surgiu aquela floresta toda ali, né? Já que o solo é pobre. Fica essa interrogação no ar. Sabe por quê? Como é que a floresta, ela recolhe nutrientes a partir dela própria? Como? As folhas que o professor acabou de falar, folhas grandes, folhas largas, para absorver muita luz solar, ela quando cai, né, vai ficar ali se decompondo ao longo de alguns anos, algumas décadas. Então vai se criar uma camada de matéria orgânica na parte superior do solo, chamada, pega aí o destaque, serrapilheira. Serrapilheira é como a gente chama a camada de matéria orgânica que vai estar na superfície do solo e que vai dar aí uma grande concentração de nutrientes para esse solo ali que é pobre. Beleza? Vamos lá, Gilson. Show de bola! Aí nós temos aqui o que é a Mata Atlântica, que o professor vai falar já já em sustentabilidade. E esse mapa aqui, ó, tá vendo aqui, Billy Paul? Esse mapa aqui, ó, que mostra justamente a localização da Mata Atlântica. Reparem aí que é bem o que? Na faixa litorânea. Então o professor também vai falar do processo de ocupação do território brasileiro e vocês vão ver porque a Mata Atlântica ela é bastante degradada e foi ao longo dos anos, sendo aí, ó, na sua tela o que, ó, ocupando 13% do território nacional brasileiro. Nós temos aí, ó, 50% até mais da população brasileira ocupando ali essa faixa onde está a Mata Atlântica, onde aí nós temos apenas agora 27% da cobertura florestal original ainda preservada. Você já vai ver porque isso aconteceu. Aí nós temos o Cerrado, né, região central brasileira. Eita, Goiás, maravilhoso. Aí nós temos aqui o quê? 24% do território brasileiro é reconhecido como a savana mais rica do mundo em biodiversidade. E você diz, professor, savana, você está falando o quê? Da África? Justamente, olha o mapa aqui, ó. Regiões de savana. E olha lá o nosso cerradozinho brasileiro, que também costumam chamar, né, o berço das águas, né? Por causa daquela demanda de água no subsolo, né, subterrâneo, que a gente vai chamar de aquífero. Nós temos lá o aquífero Guarani também nessa região. E é uma região bastante semelhante com a savana africana, mas aqui tendo a maior biodiversidade. Olha aqui o destaque que chega na sua tela, mas aí, ó, temos o processo, né? Até ali, em meados da década de 50, não era tanto assim a ação do homem presente no nosso cerrado brasileiro. Mas aí a partir da década de 60, né, que quando a gente vem toda aquela questão da criação de Brasília, né, a ocupação da parte central brasileira, aí vem construções de rodovias, aí vem também intensificando o processo de agricultura, chegando até hoje em dia com as fronteiras agrícolas, degradando o nosso cerrado brasileiro, pessoal. E aqui o nosso, hein? A caatinga, né? Que o pessoal pensa, poxa,
É seco, professor, lá no polígono das secas, na região mais seca. Não é tão diversificado assim não, mas nós temos sim uma riqueza grande aqui de diversidade, tanto da fauna e da flora na nossa caatinga, aqui no nosso bioma, que também predomina, né? Claro que predomina essa questão, uma coisa mais seca, né? Um baixo índice pluviométrico, né? Um regime de chuva, mas ocupa o quê? Ó? Apenas 10% do território nacional, onde ali, ó, da área original ocupada por esse bioma, apenas 36% já foram alteradas pelo homem. Aí nós temos aqui aquelas plantas que são, olha só o termo, se lembra lá atrás na Amazônia, latifoliadas, aqui nós temos as plantas caducifólias, né, que tem aquele costume de perder sua folhazinha, transpira água, libera água naquele período mais de seca, e volta, tem até a musiquinha, né? Mandacaru, quando flora lá na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão. Ou seja, quando aumentou o índice pluviométrico, ela volta a ter sua folhazinha. E aí fica aquela coisa bem mais linda. Eita, chegando chuva aí, mulher, vai molhar aqui o nosso caatinga, o nosso sertão brasileiro. Aí o Pampa, chegando lá no final do nosso território nacional, apenas 2% desse território, né? Aí sim, aqui sim. A gente estava aqui no Nordeste seco, lá não, ó. Lá é um clima bem mais chuvoso, sem aquele período seco, né? E nós passamos aí pela questão que, ó, da uniformização da cobertura vegetal pela ação do homem. E aí, ó, usada como paisagem natural, principalmente também aqui na questão do cultivo do arroz, a questão dos pampas, as gramíneas, né? Aquela questão dos gramados do sul, também uma coisa linda, maravilhosa, e o processo da ocupação do homem também afetou nessa característica a questão da agricultura, a produção de lã, eita lá, aí vai-se embora, né? E para terminar, chegando aqui na sua tela, o Pantanal, que também ocupa 2% do território nacional, sendo aí, ó, a maior planície de inundação continuada do planeta Terra. Então, um lugar bem alagado. Você costuma pesquisar mais sobre o Pantanal, você já vai ver lá aquela planície inundada. É o bioma que ainda é o mais preservado de todos esses outros, mas não se engane, tem também as ações antrópicas em cima dele, principalmente com o que? Ó, criação de gado e a atividade de turismo. Então você vê que nós temos aí uma grande diversidade, né, nessa questão naturais, né, dos nossos biomas, ecossistemas ao longo de nosso todo, ó, território nacional. Então você vê que cada região vai ter a sua característica específica, variando também em relação ao clima. Mas aí agora, olha só o que a gente vai falar agora, 7º ano, olha só o slide na tela, sustentabilidade. Rapaz, professor, você falando do Pantanal aí, eu lembrei de uma música de um cabra chamado Itamar Assunção. Olha. Que é assim, ó, eu fui a Cuiabá pra no Pantanal olhar a bicharada. Eu fui pra ver, não vi, que decepção senti, 7º ano. Por quê? Porque o Pantanal não tem quase nada mais. Infelizmente, é uma área que está aí num processo, né? Tem que ser defendida, porque está num processo de degradação sério por causa da agricultura, né? Mas vamos lá, vamos começar a nossa aulinha de sustentabilidade, e tem tudo a ver com o que a gente vai falar. Que, como o professor Gilson já adiantou, tem a ver com os processos de colonização. Então a gente vai aqui mesclar um pouco de história, tá? Para entender isso que o professor estava falando, esses biomas que a gente tem aqui no Brasil. Veja como geografia e sustentabilidade estão ali nesse diálogo, né? Nesse bate-bola aí. Então, observa aqui, vai chegar na tela para vocês, ó. Que mapas é que a gente tem aqui? A gente tem dois mapichos, que o da esquerda tá aí todo colorido. Que mapa é esse, professor? Vou ler o título do mapa para vocês. Povos indígenas do Brasil na época do descobrimento. Então a gente tem, ó, cada cor dessa vai ser aí um grande grupo, tá? De uma etnia indígena que ocupava esse território. Então veja, quando a gente vê as regionalizações, né? Sabendo, né? O professor Gilson já falou sobre isso. A gente tem o Nordeste, o Sul, o Sudeste. Isso é uma forma de regionalizar, de dividir o país. Só que a gente tem que entender que antes desse processo,
né? Antes dos portugueses chegarem aqui e trazer essa forma de organização, a gente tinha sim organização territorial aqui. Por quê? Porque a ideia de território, meu aluno, para a geografia, é a ideia de posse, é a ideia de poder. Então, o território é um espaço, uma área do espaço geográfico, onde alguém vai exercer poder e assim vai delimitar. Então, se a gente observa esse mapa, ele está bem o quê? Delimitado. Então, eram áreas, assim, com barreiras, com fronteira? Não. Né? A gente está fazendo aí uma extrapolação, né, da área onde esses grupos ocupavam. Beleza? Então, o que é que a gente entende? Que em todo o território nacional havia já, sim, ocupação. Né? Havia povos que estavam estabelecidos ali, ó, há milênios, pessoal. Isso foi se transformando para o que a gente tem hoje. Então, como o professor Gilson já trouxe, a gente usou o mesmo mapinha aí para vocês ficarem ligados. Esse mapa aqui da direita é um mapa que essa parte amarela aí está delimitando a área da Mata Atlântica. Beleza? Então, a Mata Atlântica ela vai receber esse nome. Por quê? Porque ela vai ter muita influência, né, da umidade, né, dos recursos minerais, né, do Oceano Atlântico. Então, em períodos aí geologicamente passados, esse oceano ele já avançou, né, sobre o território, já recuou, e aí a mata ela vai interagindo com isso aí. Então, o professor Gilson falou, por exemplo, de manguezal, de restinga, que vão fazer parte do bioma Mata Atlântica. Então, como a gente viu, a Mata Atlântica está localizada no litoral, que são também áreas, né, onde a gente tem a presença do manguezal e da restinga. Então, vejam, os portugueses eles chegaram no Brasil a partir de onde? Ó? A partir daqui do litoral, né? Chegaram, né? Conta-se a história, né? Chegaram aqui na Bahia, né? Inclusive, essa semana, né? Se comemora o descobrimento, né? Com muitas aspas, a chegada, né, dos europeus aqui no Brasil. Tá? Então, essa semana mesmo está se comemorando isso. Então, veja, é uma questão histórica as principais cidades brasileiras estarem localizadas no litoral. Por quê, professor? Porque ali, naquele primeiro momento, a gente vai ter a ocupação. Para quê? Para fazer escambo aqui, né? Alguém sabe o que é escambo aí? Alguém sabe, Gilson? Fala pra gente. Vamos ver o que é escambo. Vamos ver se os alunos respondem. Diz aí. Vamos esperar se eles respondem. Vamos dar essa deixada para eles aqui. Vai deixar no ar? Vou beleza. deixar no ar aqui então, enquanto a gente está vendo aqui, volta aqui pro slide na tela. Então, a gente tem os povos indígenas que vão se desenvolver a partir do que eles encontram no ambiente. Então, os povos indígenas daqui da região litorânea vão interagir ali com o mar, fazendo sua pesca, né, colhendo conchas, criando toda uma representatividade, uma simbologia com aquele ambiente, construindo sua moradia, construindo seus instrumentos e também sua cosmologia, né, sua visão de mundo. Já os povos lá da Amazônia vão ter outra ligação com as plantas de lá, né, vão ter as suas medicinas tiradas ali da floresta, né, recebidas da floresta. Então essa interação vai passar a ser também uma interação com os povos europeus que aqui vão chegar. Beleza? E aí vai acontecer o quê? Vai acontecer um processo, né, de troca. Então vai chegar a economia aqui. Né? Essa economia ela vai fazer com que comece a surgir um interesse ali sobre o que é que tem nesse lugar. Né? O que é que tem ali? A gente consegue ver umas florestas, a gente vê rio, a gente vê esses povos usando uns adornos aí coloridos, alguns bem brilhantes, né? Que são aqui as pedras preciosas, o ouro. Né? Só que para os povos indígenas, isso não tinha o mesmo valor do que para os europeus. Vocês já escutaram essa história, não já? Então vejam só, à medida em que os portugueses vão descobrindo as riquezas do nosso território, eles vão começar a transformar isso em produtos, né? E esses produtos vão ser o quê? Comercializados através da troca que era chamada de escambo, né? Esse é o famoso escambo. Então vamos seguir aqui, ó. Estava esperando para ver se alguém... Vejam só, a gente tem aqui, né, como o título está dizendo, o Brasil pré-colombiano. Então, pré-colombiano, né, obviamente, é antes da descoberta da América e depois o Pedro Álvares Cabral vai chegar aqui. Então, essa divisão, vocês estão vendo aí na tela da esquerda,
são as capitanias hereditárias. Então, depois desse momento de escambo, aí os europeus vão, não, vamos ocupar essa terra, vamos transformar isso aí numa colônia mesmo, em terras portuguesas, né? Então, para isso, eles vão ter que dividir o território e começar a produzir aqui na terra. Né? E que produção vai ser essa? A produção da cana-de-açúcar. Vocês sabem que planta é essa que está aqui? Vocês sabem que árvore é essa que está aqui no centro da imagem? Alguém já viu aí nas ruas? Essa árvore aí é justamente o pau-brasil, né? Que era comercializado para a Europa, né? Se cortava a madeira, que é uma árvore símbolo da Mata Atlântica, junto com o ipê e com outras vegetações, né? Outras plantas, é uma árvore símbolo da Mata Atlântica. Né? Então, o pau-brasil ele vai ser o quê? Ele vai ser cortado para ser usado para extrair um líquido avermelhado, né, do seu tronco e virar uma tintura, né, para ser utilizado em roupas e outros produtos. Né? Então, o pau-brasil ele vai ser esse primeiro produto a ser transformado. E por que você está falando isso, professor? Porque é nesse momento que desde esse momento, né, lá atrás, em 1500, que vai se começar a usar a vegetação, a retirar a vegetação para se produzir alguma coisa aqui, né? Então, pessoal, vamos ver o próximo slide aqui, ó. Olha, essa área aqui, ela tem, né? Essa tabela aqui tem justamente a situação natural das capitais em hectares, né? De Mata Atlântica, tá? Então, observem aqui que todas essas capitais, você consegue ver Porto Alegre, Florianópolis, Recife, Teresina, Rio de Janeiro, todas elas têm presença de Mata Atlântica. Essa imagem aí depois, se vocês quiserem, na reprise, ou quando você estiver assistindo no aplicativo, pausar e dar uma olhada nela, vocês vão ver que essa tabela ela traz justamente a porcentagem que ainda tem do bioma. Então, como o professor Gilson falou, é um bioma que está altamente degradado, né? O bioma que já foi retirado aí. Tem algumas capitais onde ele nem existe mais. Beleza? Então, vamos seguir aqui, ó. Remanescentes de Mata Atlântica. Então, na imagem da esquerda, a gente tem aí, ó, tá bem clarinho, né? Mas aí na imagem na televisão para vocês está melhor. Então, remanescentes de Mata Atlântica, ou seja, o que resta da Mata Atlântica, né? O que resta da Mata Atlântica é cerca de 13% desse bioma, né? Então, existem estimativas. Tem área que é área protegida, tem área que não está protegida. Então, tem uma estimativa entre 13%, né, e 11% desse bioma ainda natural, né? Sem ser reflorestado, remanejado. Então, como a gente consegue ver, é uma área que ocupou, né, uma vegetação que ocupou todo esse litoral, né, e que ainda na região sul-sudeste vai ter uma concentração maior. Por quê? Porque essa área está relacionada justamente a uma área de relevo mais elevado, que é a Serra do Mar. Tá? Então veja, muitas informaçõezinhas que a gente está falando sobre as características do Brasil, que para o 7º ano em geografia são fundamentais. Então, entender onde é que estão essas feições de relevo, entender como essa vegetação ela vai estar em cada região. Por exemplo, o Sudeste, né, é a região onde tem a maior concentração de população do Brasil, né, a maior densidade demográfica, né, tá, a maior metrópole da América Latina está ali, que é a região metropolitana de São Paulo. Então, veja, todas essas características são importantes para a gente entender isso aí. Aqui ao lado a gente tem o quê? Uma plantação de cana, né? A cana-de-açúcar foi, como eu falei para vocês, lá no período colonial, o principal produto, né, desenvolvido aqui e que é a cultura de cana-de-açúcar, pelo menos aqui perto, aqui no Nordeste, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, é o principal responsável pela devastação dessa Mata Atlântica. Como eu falei para vocês, aqui está uma imagem mais, uma imagem em movimento, né? Por quê? Porque a cana-de-açúcar, para ser produzida, né, para produzir o álcool e o açúcar em si, outros derivados, precisa de largas áreas, né, de latifúndios. Então, esses latifúndios eles vão retirar aí muita vegetação
que vai ser o principal responsável por esse desmatamento. Como eu falei para vocês, faz parte do bioma Mata Atlântica os manguezais, né, que é aqui em Recife, todo mundo sabe, né, a Manguetown é aqui o Recife, tá? E também fugiu a restinga. E também a vegetação de restinga, que é essa aqui que está na beira, bem pertinho aí, em interação com o mar, bem na beirinha da praia. Beleza? Temos aqui um desafio para o 7º ano, tá? Vocês têm com certeza a capacidade de resolvê-lo. Ó, a ocupação da Mata Atlântica foi iniciada a partir da colonização do Brasil por Portugal. Nesse período histórico, o principal motivo do desmatamento da Mata Atlântica estava atrelado a exportação de látex ou B, extração de pau-brasil. E aí, pessoal, respondam aí pra gente, pode responder no YouTube, né? Que depois a gente vai dialogando, beleza? Vou passar para Gilson, para ele dar o seu recadinho final. Exato, falamos sobre isso na aula de hoje, viu, pessoal? Vocês não interagindo muito aqui, fiquei triste com isso. Fico devendo para a próxima aula. Vamos interagir o 7º ano. Mais forte abraço, segunda-feira maravilhosa. Rostinho Lindo fica aqui, até semana que vem, pessoal. Valeu, queridos e queridas. Um abraço às professoras e professores do meu Recife. Até mais, bons estudos. Tchau, tchau.